Yeah. O estado do Piauí reconhece 51 municípios em emergência por causa da estiagem na região, principalmente aqui na região do semiárido. Sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com o climatologista Werton Costa, que está em Teresina. Doutor Werton, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, meu querido, e boa tarde à sua prestigiada audiência em toda a cidade de Picos e microrregião. Sempre um prazer estar dialogando com vocês sobre temas relevantes da dinâmica climática. Bom, doutor Werton, já são mais de 50 municípios aí em estado de calamidade. Qual é a radiografia do momento no estado do Piauí em relação à questão climatológica, especialmente no que diz respeito aí à extensão da estiagem, doutor Werton? Perfeitamente, né? Esse quadro, ele já era previsível, né? Desde os primeiros sinais da chamada pré-estação, novembro, dezembro, havia uma sinalização clara de que o período seria bastante irregular, principalmente em toda a faixa limítrofe com o sul do Ceará, Pernambuco e Bahia, que a gente conhece como faixa do semiárido ou sudeste piauiense. Esse fato se comprovou em janeiro, tivemos um fevereiro relativamente na média ou acima da média, e de tal forma que os meses finais da quadra chuvosa foram bastante irregulares. O que é que isso acontece? Quando você tem uma condição irregular de chuva, de distribuição irregular e de volumes modestos, o processo de perda de umidade do solo, seja por evaporação ou evapotranspiração, ele ocorre de forma precoce. A gente teve aí um incremento de calor, essa evapotranspiração ela está acelerada, que é uma característica do semiárido, a gente tem sempre um déficit hídrico, há uma tendência muito clara de se perder mais umidade do que qualquer outra faixa do estado do Piauí, e o fato é que nós temos esse quadro, que é um quadro de estiagem, nesse momento, entre fraca e moderada, mas nós temos que convir que estamos no começo do período seco. Então, essa estiagem ela deve se intensificar nos próximos meses, ok? Então, é um quadro natural que foi antecipado por uma estação, infelizmente, chuvosa irregular, e que os gestores públicos, gestores municipais e gestão estadual devem comungar esforços no sentido de equilibrar as ações, a assistência ao homem do campo, às populações urbanas, principalmente as populações mais marginalizadas economicamente. Doutor Werton, como é que o senhor que acompanha essas questões relacionadas com o clima, com o tempo de um modo geral, acompanha, qual a apreciação que o senhor tem sobre essas intervenções dos poderes públicos? Elas deixam a desejar? O que seria, digamos, mais recomendável para que o enfrentamento a essas situações adversas aí causadas pelo clima pudessem ter um efeito menos danoso sobre a população? Ótima pergunta, né? Primeiro nós vamos focar na questão da gestão da informação. A informação que é gerada pela academia, pela ciência, precisa ser utilizada na prática, em favor, em benefício do público, porque todo e qualquer ente público, seja município, seja estado, tem como princípio comum a satisfação da necessidade do público, né, da sociedade. A outra questão é comungar esforços, ou seja, não trabalhar de forma isoladamente. Município, estado e União devem convergir esforços nesses momentos de estiagem. E um detalhe, vamos dizer assim, bastante fundamental, é mudança de atitude. Que mudança de atitude é essa? Ao invés de atitudes paliativas, pontuais, emergenciais, nós precisamos atuar preventivamente. Nós já sabemos que tem um período de estiagem, todo ano tem estiagem. Então, nós vamos antecipar a estiagem. Vamos atuar preventivamente com um programa de assistência, com um aporte financeiro, durante o período chuvoso, com assistência rural eficaz, desenvolvendo pequenos projetos, pequenas ações de engenharia que possam potencializar a armazenagem da água, que possam potencializar a adução da água, o transporte da água, que é um bem, um ativo precioso no sertão. Então, temos que mudar da lógica emergencial para a lógica preventiva. Se os poderes públicos dialogam, se eles dialogam dentro da ciência e se eles atuam preventivamente, os efeitos negativos da estiagem são minimizados.
Então, pelo que o senhor acaba de informar e de expor, parece que tem faltado aí o que se chama de política de Estado, quando as ações elas não são, digamos, pontuais, mas elas são permanentes. Falta isso, doutor Ayrton? Sim, sim, falta. Na verdade, nós temos uma prática, e essa não é uma prática do estado do Piauí, é uma prática comum no Nordeste, de que é o processo de uso político de um agravo natural, de uma situação de estiagem. Então, essa situação ela é benéfica para muitos agentes políticos, infelizmente, né? A condição de crise. Quando, na verdade, se a gente atuasse preventivamente e com obras estruturantes, essa condição seria minimizada, daria mais qualidade de vida, mais resiliência para as comunidades, mais autonomia para as comunidades. E assim nós estaremos exercendo uma genuína política pública. É uma cultura que tem mudado de forma muito lenta. A gente observa algumas ações em alguns municípios, algumas comunidades, às vezes as próprias comunidades, independente de ser uma ação institucional, uma ação política, elas executam ações. Então, o fato é que a gente tem que valorizar o bom exemplo, as boas ações, as boas intervenções, e que isso possa contagiar e sensibilizar os gestores públicos para uma mudança de atitude. De onde, na opinião do senhor, poderia vir contribuições que apontassem nessa direção que o senhor fala, onde agentes sociais pudessem promover e produzir essas intervenções, para utilizar o termo que o senhor acabou de usar, essas intervenções que, de fato, pudessem conduzir para uma ação permanente, continuada no enfrentamento, já que o senhor disse aí, e disse muito bem, que a estiagem é certa que ela vem todo ano. Mesmo que haja aí um período chuvoso, digamos, mais regular e mais generoso, de qualquer maneira, na sequência vem a estiagem. Quais seriam os agentes sociais que poderiam despertar a sociedade, não sei se seria esse o termo, despertar, mas contribuir, ajudar a sociedade a perceber que é preciso uma ação política permanente para a convivência com a estiagem e não essas iniciativas que são pontuais e infelizmente, em muitas ocasiões, e muitas vezes, na maioria das vezes, no Nordeste, tem o efeito meramente eleitoreiro ou politiqueiro. Perfeitamente. O primeiro ponto que eu trabalho, eu sou um educador, então é a questão da conscientização, é o empoderamento dessa sociedade com o saber. Nós sabemos que um homem do campo, da micro-região de Picos, ali do Vale do Guaribas, sabe mais dos regimes de chuva, da variação da vazão do rio, do momento certo de plantar, que muitos técnicos. Mas ele precisa de certas informações técnicas para melhorar o seu desempenho. Então, quando a gente dá esse poder para a sociedade, quando a gente ensina, quando a gente capacita, a sociedade tem um certo grau de autonomia. O outro aspecto é o da participação. É preciso estimular a sociedade a participar e democratizar os canais de participação. Então, o agente público, o município, o Estado ou a União precisam abrir esses canais para que o trabalhador rural seja ouvido, para que o morador da cidade seja ouvido, para aquelas pessoas que dependem da água, tanto para a produção como para o consumo, possam ser ouvidos nas suas demandas. Uma vez conscientizado do seu papel na sociedade, da importância que o seu trabalho tem na produção e na qualidade de vida, o circuito vai fluir melhor. O que nós temos hoje é um cenário de informações parceladas e quebradas, de canais de participação que não são tão democráticos, e o resultado é a permanência das velhas práticas que também fazem com que a pobreza permaneça, com que a desigualdade permaneça no sertão. Parece que a pobreza e a desigualdade são instrumentos de dominação política, no Nordeste em particular, é o que a gente percebe historicamente é isso. Mas quando eu falei também dessa questão que agentes sociais poderiam fazer essas intervenções de maneira mais efetiva, as academias, as universidades, os agentes, os educadores, o senhor é um educador. Os educadores, então, eles têm um papel importante, né, doutor Ayrton, no sentido de promover esse despertar ou promover essa articulação no que diz respeito à participação e à importância da democratização desses canais de participação. Estou usando aí as palavras que o senhor pronunciou, né?
para exatamente tentar chegar nesse ponto. Os educadores, então, eles têm, na opinião do senhor, um papel assim de destaque nesse processo? Perfeitamente, né? A academia, ou seja, os educadores de nível superior, os engenheiros agrônomos, geógrafos, biólogos, economistas, sociólogos, administradores, têm um papel fundamental nesse processo de autonomia das sociedades, desde que as suas pesquisas, desde que seus ensinamentos não fiquem ali restritos à universidade. E por isso que existe uma ferramenta, que são os 3 pilares da universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão. E há uma ferramenta extremamente eficiente nesse processo de autonomia, nesse processo de empoderamento social, que é a extensão universitária. O que é a extensão? É quando a universidade vai cumprir efetivamente a sua função social. É quando ela replica, quando ela reproduz, quando ela socializa o produto do seu trabalho de pesquisa. Essa pesquisa vai para a sociedade. É quando aquele conhecimento tem significado para o produtor rural, para a dona de casa, para o pequeno comerciante, ok? Para o cidadão urbano, enfim, é nesse momento que a academia dá a sua contribuição proativa para o desenvolvimento das comunidades. E, doutor Ayrton, o fato é que, como disse o senhor, nós estamos apenas no começo do período de estiagem. Como é que a sociedade, todos nós devemos nos preparar para viver da melhor maneira possível esse período que se avizinha? Exatamente, né? Do ponto de vista rural, o que a gente vai perceber é uma gradativa perda da umidade do solo, uma tendência da vegetação ficar um pouco mais ressecada, e aqueles que têm alguma criação, atividade pecuarista, devem sofrer um pouco. Isso é um ciclo, acontece todos os anos. Okay? Daí a necessidade do poder público ter uma política efetiva para garantir um mínimo de segurança hídrica nessas condições. No espaço urbano, a gente sabe também que deve haver uma gestão mais eficiente do principal ativo, que é a água, nesse período. É muito comum mesmo, durante o período seco, todos os sistemas de abastecimento serem calibrados para garantir a demanda, que a demanda aumenta tanto por causa do calor, né? A nossa fisiologia responde a esse incremento de calor, a gente consome mais água, e daí, naturalmente, que os sistemas de abastecimento, sejam da AGESPISA, sejam SAAs, sejam sistemas municipais específicos, devem trabalhar para e passo na busca dessa eficiência hídrica para atender a demanda. Porém, existem outras questões, né, que já foram ventiladas, inclusive, em outras entrevistas. Nós vamos ter uma condição climática adversa, condição de aumento de temperatura, de baixa umidade, de aumento de radiação, e isso também exige do nosso corpo uma resposta, e que nós estejamos vigilantes na questão da hidratação e na questão da saúde da pele. São fatores, tanto do ponto de vista político institucional, mas também do ponto de vista do foro íntimo, que nós devemos manter a cautela devida para enfrentar esse período de estiagem. Agradecemos ao climatologista, Dr. Ayrton, falando direto de Teresina, o Ayrton Costa, e desejar para o senhor uma boa tarde aí na capital do estado, boas atividades. Até a próxima, Dr. Ayrton. Até a próxima e deixo o meu abraço à família picoense.